Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. No Mandcast de hoje eu convidei um grande amigo aqui, um grande médico alergologista, aquele cara que estudou e estuda alergia, imunologista, o professor Antônio José Pinho Júnior. Obrigado, Pinho. Eu que agradeço, Napimoga, é um prazer estar com você aqui. Pena que a gente não tem outros momentos, né? Tá cada vez mais difícil. Tá, não, mas estamos juntos aqui agora para falar para essa audiência aqui sobre um tema muito importante, que são as alergias. O que são alergias, Pinho? Então, a maioria das pessoas, na verdade, confunde todo esse termo, começa daí, né? Ela fala assim, eu tenho uma alergia. Esse termo tá obviamente, inicialmente errado, porque ele tem que especificar, né? Eu tenho rinite alérgica, né? Rinite alérgica é uma alergia. Eu tenho asma alérgica. A asma alérgica também é uma alergia. Eu tenho uma alergia de pele, que o médico me falou que é uma urticária, essa é outra alergia. Então, quando ele fala genericamente, eu tenho um problema de alergia, pode ser literalmente qualquer coisa, inclusive pode não ser uma alergia, né? Então, é um termo assim que engloba muita coisa, mas que o paciente deve procurar o seu médico para especificar, primeiro, se realmente é uma alergia, que alergia que a gente está cuidando, que a gente está tratando, para você ter um sucesso nesse tratamento. Quais são as alergias mais prevalentes que aparecem? Bom, todas as alergias são muito comuns, né? Essas três que eu citei, a rinite alérgica com certeza é a mais comum, é a mais prevalente, passa de 40% da população que tem manifestações de rinite, e especialmente nesse momento ainda pandêmico, complica muito a vida das pessoas, porque o sintoma é o sintoma respiratório alto, né? Nariz escorrendo, congestão nasal, nariz entupido, sintomas que parecem uma gripe, na verdade é rinite alérgica. E aí um ponto importante, se a pessoa que tem rinite tem um laudo médico, não tem febre, não está com sintomas sistêmicos de gripe, não deve ficar fazendo aquele exame, né, que a gente chama de cotonetão no nariz, não é isso? O famoso suave nasal, porque isso pode inclusive causar algum dano no paciente, e sendo um paciente com rinite, se ele não tiver sintomas sistêmicos, é da rinite. Infelizmente, isso pode confundir com gripe, não é gripe. Outra alergia muito comum, muito frequente, é, infelizmente, a alergia de pele, né? E entre as alergias de pele, a alergia mais prevalente, mais comum em crianças é a dermatite atópica, que é aquele eczema, os antigos chamavam de cobreiro, que acontece principalmente nas pregas, nas dobras do cotovelo e do joelho. E essa doença está relacionada também ao processo alérgico, que envolve fatores do ambiente e uma predisposição genética. E essa é uma característica também bastante importante. Se você tem uma história na família de alergia, se você tem história de rinite, de asma, de dermatite, de urticária, e você tem sintomas que podem ser um sintoma alérgico, como coceira, secreção, erupção na pele, isso pode ser realmente um processo alérgico pela história familiar. Existem as alergias a medicamentos e alimentares também, elas são menos frequentes? Não são. São bastante frequentes também. É que essas alergias elas têm um fator específico para desencadear. E aí também vem uma grande confusão que as pessoas fazem, né? Do tipo assim, doutor, olha, eu tomo esse remédio faz 20 anos e não é possível que seja esse remédio meu causador da alergia. Isso, na verdade, é o fator sensibilizante. Uma pessoa, para desenvolver alergia, ela tem que se expor à substância. E quanto mais tempo essa pessoa está exposta, maior o risco, não é menor o risco. Então, eu tenho pacientes que tomam, por exemplo, hormônio para tratar a tireoide, doença tiroidiana, né? Há mais de 20 anos, e depois de 20 anos começam a ter coceira na pele, erupção na pele, vermelhidão na pele, e é causado pelo remédio da tireoide. A alergia alimentar, ela já é uma alergia assim, que aparece já mais rapidamente, logo depois que a mãe para de amamentar, de fazer o aleitamento materno, né? Então, naquele momento de transição para os alimentos infantis, né? E, obviamente, entre os dois alimentos mais importantes que a gente tem na infância, a gente tem o leite de vaca, né? Então, a alergia à proteína do leite de vaca, a PLV, é uma das alergias mais comuns. E alergia também, infelizmente, à proteína do ovo, né? Especialmente a clara, mas existem pacientes também alérgicos à gema. E isso é, infelizmente, porque algumas dessas crianças que têm alergia à gema do ovo, especificamente à clara, podem ter reação cruzada com algumas vacinas, e por isso que o tratamento médico, inclusive de vacinas, deve ser individualizado. Não deve ser a televisão, não deve ser o governador, não deve ser o prefeito, não deve ser nenhuma pessoa leiga que vai decidir se você vai tomar vacina A, B, C ou D. Isso é uma decisão do médico, do paciente e dos seus familiares. Tá certo. E como que o paciente ele consegue ter o diagnóstico de alergia? Bom, essa é a coisa mais fácil que a gente tem, porque você tem testes cutâneos, testes
no sangue que conseguem detectar. Grande parte das alergias são possíveis de serem detectadas através de exames feitos diretamente na pele, que a gente chama de prick test. Você põe a substância, você faz uma pequena puntura, assim, pode ser com uma agulha por exemplo, uma agulha de insulina ou um puntor, que é feito especificamente para isso, e 15 minutos depois já dá uma reação e você já sabe que a pessoa tem alergia àquela substância. Tá. Lógico, para algumas substâncias o teste pode ser mais sofisticado, ele pode ser feito no exame de sangue e, óbvio, em alguns casos, só através da provocação oral que você pega a criança, dá uma substância que pode ser o placebo, pode ser o alimento, e você reproduz a reação. Isso tem que ser feito num ambiente controlado, numa clínica que tem especialização para isso, que isso é muito difícil e tem risco, né? Uma coisa isenta de risco, ou no hospital. Claro. E quais são as manifestações clínicas das alergias? A gente falou, talvez a mais comum que todo mundo relaciona é a coceira, mas precisamos tomar muito cuidado, né? Porque uma das causas mais comuns de coceira no Brasil é a escabiose, que as pessoas chamam de sarna, né? Então, a escabiose é causada por um aracnídeo, um micro-organismo invisível, olho nu, só consegue ver com aparelhos de aumento mesmo, e ele vai parasitar a pele e vai dar coceira, né? E não é uma alergia. Às vezes a pessoa fica tomando antialérgico, passando um creme antialérgico e tem uma doença parasitária que tem que ser tratada aí sim com a famosa ivermectina, né? Então, lembrando, a ivermectina não é remédio preferencial de piolho, é de escabiose, né? Ao contrário do que umas pessoas inteligentíssimas, mas desprovidas de talento, ficam falando por aí. E aí você pode tratar a escabiose. Então, um dos sintomas mais importantes da alergia é a coceira, a presença do prurido, que pode ser na pele, pode ser coceira no nariz, pode ser coceira nos olhos. Tem paciente que relata coceira na via aérea, né? Então ele descreve assim: olha, doutor, eu sinto uma coceira assim como se fosse aqui no meu peito, né? Aqui nessa região, e isso pode estar associado, por exemplo, à crise de asma. Outro sintoma comum, frequente, já que a gente falou da rinite, que é a mais prevalente, é aquela coriza, que é o escorrimento do nariz. O nariz fica escorrendo quase que continuamente, né? O paciente fala: doutor, parece que abriram uma torneirinha no meu nariz e ele fica pingando, né? Fica escorrendo. E, obviamente, no caso da alergia respiratória, o mais comum, o mais frequente também, e é um sintoma bastante comum, é o chiado, né? Aquela coisa que a mãe chega falando: doutor, parece que tem um gatil no peito do meu filho, começa a chiar, começa a miar um monte de gato e ele fica com falta de ar. Esses sintomas são bastante frequentes. Certo. E agora, mas tem alergias também que são bem mais graves, até ao ponto de dar fechamento de glote. Sim, sem dúvida. E já que você falou da alergia de medicamentos, né? Uma das causas mais frequentes associadas a edema de glote é o uso dos medicamentos. Entre esses medicamentos, infelizmente, existem remédios super comuns, como a penicilina, que é um antibiótico muito utilizado, e todos os seus derivados, né? Então, existe um antibiótico que é muito utilizado aí pelos médicos, pediatras, clínicos, médicos de pronto-socorro, que é a amoxicilina, né? Tem um nome comercial associado ao clavulanato que chama clavulin. Tem muita gente que usa esse antibiótico. Uma pessoa que tem alergia à penicilina vai ter uma chance grande de ter alergia à amoxicilina. E já que a gente falou, né, o edema de glote ou choque anafilático também está associado à aplicação de algumas substâncias injetáveis. Infelizmente, para alguns pacientes, as vacinas de Covid, por conta do incipiente, do conservante, especialmente da vacina da Pfizer e da vacina da AstraZeneca, existe um risco intrínseco pelo tipo de conservante. Na Pfizer é o polietileno glicol, chamado de PEG. Infelizmente, a gente não tem essa substância para fazer um teste para excluir a alergia. Então, um paciente que tem história prévia de alergia incipiente de vacina, obviamente, não é candidato a receber esse tipo de imunizante. E no caso da AstraZeneca, usa o polissorbato, que também é um outro conservante bastante potente. E, obviamente, essas substâncias em pessoas com história prévia, se ainda tiver uma indicação, teria que ser feito em um local extremamente controlado, com equipe treinada, com a medicação disponível para tratar, eventualmente, um choque anafilático. Esses dois conservantes que você mencionou da vacina da Covid estão em outras vacinas também, Sim, né? sem dúvida. A vacina de gripe tem polissorbato, né? E eu tenho pacientes, por exemplo, que não podem tomar a vacina de gripe que tenha conservante, né? E, na verdade, o que a gente indica, então, para essas pessoas são como se fossem profilaxias alternativas, né? E, na verdade, também, em caso de muita predisposição, um fator de risco muito importante para alguma doença mais específica, por exemplo, eu já tive pacientes com
com indicação bem específica de vacina que não tinha como não ter o conservante. A gente vacina, por exemplo, de meningite, de meningo B, meningo A, CWY. A gente faz essa vacina no local mais controlado, tipo hospital. Tá. Alergia tem cura? Alergia tem tratamento, tem controle e cura. Então, essa é uma coisa, às vezes, que eu escuto. Mas eu tenho uma doença que não tem tratamento. Um absurdo, né? Todas as alergias têm tratamento. Eu tenho uma doença que não tem cura. A grande maioria das crianças que têm alergia a alimentos infantis, especialmente ao leite e ao ovo, elas têm cura espontânea, meus queridos. É só você não perturbar demais a criança, né? Não perturbar demais a família e a mãe, que com o tempo essa criança, a grande maioria das crianças, mais de 90% dessas crianças, não mantém essa alergia a alimentos infantis na vida adulta. Isso não significa que você não tem que tratar, porque essa modificação do organismo da criança, ela vai acontecer, às vezes, só na adolescência. Então, você vai esperar até a adolescência para fazer um tratamento. E, na verdade, o que a gente acredita, né, a grande maioria dos alergistas acredita, é que quando a gente faz o tratamento, a gente antecipa essa fase de transição do organismo que tem uma alergia da infância e que deixa de ter alergia na vida adulta. Lembrando que, infelizmente, em alguns pacientes, essa transição não acontece, alguma coisa por volta de 10%, de 10% a 20% dos pacientes, e sem um tratamento adequado, a gente não tem como reverter esse quadro. Um dos tratamentos na PIMOGA mais importantes que a gente tem que falar aqui é a famosa dessensibilização à imunoterapia, que não é só ficar medicando o paciente que você vai tratar a alergia dele. Um exemplo, existem algumas pessoas que têm alergia de substâncias que são impossíveis de você evitar. Por exemplo, uma pessoa que é alérgica à picada de abelha. Como é que você vai fazer? Você vai falar assim: paz e amor, abelhinha, não me pique. Eu sou alérgico a você, eu te amo, né? Não me ataque, né? Que nem algumas pessoas ficam nesse paz e amor que não resolve nada, né? Então, infelizmente, essa pessoa que tem alergia à picada de abelha, é impossível você prever que ela vai ser picada ou não e elas andam com uma caneta autoinjetável de adrenalina, que a gente chama de EpiPen, mas a estratégia mais eficaz para esse tratamento é você, utilizando o próprio veneno da abelha, diluído em forma preparada, em forma adequada, ele ser injetado sequencialmente e essa injeção de forma controlada, cada vez maior, dessa substância do veneno de abelha, transforma a pessoa que era alérgica ao veneno de abelha em não alérgica ao veneno de abelha. Então, existe tratamento sim, existe controle da doença e existe cura, já que a pessoa pode ficar sem a doença, sem necessidade de tomar algum medicamento e basicamente como se não fosse mais alérgica, como se a alergia, na verdade, nunca tivesse existido. Muito legal esse papo aqui sobre alergia. Vejam a importância de conhecer as alergias, de consultar com um especialista, né? Porque muitas pessoas às vezes imaginam que é alérgica a uma coisa e o médico, depois alergologista, vai descobrir que são outras totalmente diferentes e existe uma gama de tratamentos, de formas de você procurar entender a sua doença. Muito obrigado, professor Pinho. Eu que agradeço, meu querido. Sempre um prazer. Uma aula aqui sobre alergia. Espero que você tenha ajudado você aqui com esses conhecimentos nesse nosso Mandcast. Então não esqueça de deixar um like para nós e se inscrever no canal do YouTube ou lá no Spotify da São Leopoldo Mandic. Um abraço!